paz, irmãos, boa noite a todos. Motivo de alegria, né, irmãos, estarmos na casa do Senhor mais uma noite. E quando o Fran, né, nos mandou mensagem a respeito do culto de hoje, Deus me trouxe à memória, né, quarta-feira passada, o Fran falou sobre quem você tem seguido, e uma palavra poderosa, a qual ele falou sobre Natanael, e Deus colocou ao meu coração essa noite de estar falando a respeito de quem nós temos ouvido, né, irmãos? E ardeu no meu coração essa palavra, e queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 3. 1 Reis, capítulo 19, verso 1 ao verso 3. Vamos ler aqui juntos, né, irmãos, que a gente lê a mesma versão. A palavra do Senhor diz: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá, e deixou ali o seu ajudante. Todos nós conhecemos a história de Elias, um grande homem de Deus. E eu estou lendo o texto justamente em um momento na vida de Elias, a qual ele não ouve a voz de Deus, mas ele ouve uma mensagem a qual traz uma notícia, a qual abala as estruturas de Elias. Mas para que nós venhamos entender e construir algo que o Senhor tem colocado ao meu coração para nós nesta noite, eu queria te convidar a estar abrindo a sua Bíblia em 1 Reis. Aleluia. No capítulo 17, no verso 1 ao verso 3 também. Nós vamos estar lendo alguns textos para a gente conseguir construir algo e entendermos o que Deus tem para nossas vidas nessa noite, amém? 1 Reis capítulo 17, verso 1 em diante diz: um profeta chamado Elias de Tisbe, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho e nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair o orvalho e a chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias, verso 3: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Aqui nós vemos uma situação que todos aqui creio que já tenham ouvido falar da autoridade, o poder que havia sobre a vida de Elias. Elias era um homem de tamanho relacionamento com Deus, que ele chegou e disse: olha, não vai chover, e é mediante a minha palavra. E Deus honra a palavra do profeta. Mas nós lemos no verso 3 do capítulo 17, que Deus vira para Elias e fala assim: olha, agora você vai se retirar e você vai se esconder. Presta bastante atenção nisso. É muito importante nós entendermos, irmãos, que vai ter momentos na nossa vida a qual Deus vai nos tirar de evidência, mas é por um zelo conosco. Elias, ele teve um momento a qual ele profetizou diante do rei,
Mas houve um momento a qual Deus fala com ele: olha, retira-te e se esconda. E por 3 anos, Elias, ele se esconde. Mas espera aí, ele não era um homem de Deus? Ele não era um profeta, um escolhido? Ele não fez algo que Deus havia ordenado? Irmãos, muitas das vezes nós temos que entender que o reino de Deus, a obra do Senhor, muitas das vezes nós vamos precisar ir contra um sistema, e muitas das vezes a perseguição ela vai vir. Deus agora esconde Elias e manda ele para onde? Junto ao ribeiro de Querite. E Deus fala com ele: olha, você vai ser alimentado por corvos. Eu vou ordenar corvos que levem pão para você, e você vai bebendo da água do ribeiro. Só que quando Deus ele te manda para o lugar secreto, o esconderijo, ele te esconde, ele também te dá a provisão. Entenda isso. Mas nós temos que ter a sensibilidade de entender e ouvir e entender os processos, Fran. Porque Elias ele profetizou: não vai chover, e não choveu. Mas ele entendeu o momento que era para sair de cena e se esconder. Você vai entender o que nós queremos construir aqui nesta noite. Só que no verso 7 do capítulo 17, diz que em um determinado momento, o que acontece com o ribeiro? Ele seca. O ribeiro secou. Quem mandou ele ir para o ribeiro, Thalita? Foi Deus. Ele ouviu a voz de Deus e ele foi para o ribeiro. Mas um determinado momento, o ribeiro seca. E o que eu quero trazer ao meu e ao teu coração nesse momento, que nós precisamos entender as fases e os níveis a qual o Senhor quer nos conduzir. Porque muitas das vezes Deus nos manda para determinado lugar e nós ficamos: mas Deus mandou eu vir para cá, Deus mandou eu vir para cá. Mas só que vai ter um momento que o ribeiro vai secar. E agora Deus novamente se revela a Elias. E no verso 8, então diz o Senhor Deus a Elias: apronta-te e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá, porque eu já ordenei uma viúva que mora ali para dar comida a você. Lembre-se que no início eu falei que nós estamos trabalhando nesta noite a quem nós temos ouvido. Elias, ele tinha um relacionamento com o pai tamanho que ele entendia a voz de Deus. E ele obedecia independentemente da sua vontade. Vamos ser sinceros. O cara era raçudo, não era, Juninho? O camarada para chegar e falar: olha, não vai chover, ó, pela minha palavra. Ele tinha autoridade. A Bíblia diz que certa vez chega um general cheio de pompa, mandado pelo rei Acabe, e fala para Elias descer do monte. Ele fala: peraí, quem que você acha que você é? Desceu o fogo do céu, consumiu o general e os soldados e tudo. O segundo vem, acontece de novo. O terceiro já vem seu Elias, já veio já com medo. Então Elias era um camarada que ele tinha autoridade, ele tinha a presença de Deus sobre a vida dele. Só que não confunda poder com presença. Ele tinha o poder de Deus que atuava, mas não adianta ter o poder se não ter a presença. Quer ver um exemplo disso? Lembra da guerra dos filisteus contra o povo de Deus? Me fugiu a referência agora, mas a palavra do Senhor diz que o povo de Deus estava em guerra. De repente, os sacerdotes desconcertados, Ofni e Finéias, a qual já estavam totalmente fora da visão do Senhor, eles se lembram da Arca da Aliança, que para eles simbolizavam a presença de Deus, e verdadeiramente simbolizava a presença.
Estamos perdendo a batalha, manda trazer a arca. Trouxeram a arca da aliança para o arraial. A palavra do Senhor diz que no exército inimigo ouviu-se um estrondo, que os filisteus temeram e disseram: o Deus dos hebreus desceu no arraial. Mas o resultado disso tudo, com barulho de arca, porque simbolizava e realmente era o poder de Deus, mas a palavra de Deus diz que com a arca da aliança, com sacerdotes foram mortos ao fio da espada, e a arca foi levada embora. Então não confunda poder com presença. Elias, ele tinha o poder de Deus, mas ele também tinha a presença. Quando eu entendo isso, os meus ouvidos espirituais eles se aguçam. Ao ponto que Elias fala que não vai chover, na autoridade, e Deus fala: se esconde, e ele se esconde. Ele vai para o ribeiro se seca. Deus fala: vai para a casa de uma viúva. Em outras palavras, Deus estava mandando Elias ir para a casa de uma pessoa que necessitava tanto quanto ele. É como se fosse nos dias de hoje. Se Deus chegasse para mim ou para você e falasse assim: Juninho, sai da onde você está indo e vai lá para debaixo do viaduto, porque eu já dei ordem a um mendigo para te sustentar. Mas Elias, ele não questiona. Ele ouvia a voz de Deus. E o que a palavra do Senhor diz? Aleluia. No verso 10, então ele se levantou e foi. Quando nós entendemos e ouvimos a voz do Senhor, nós simplesmente levantamos e vamos, porque nós entendemos que é o Pai que está mandando, amém? Ele fica na casa daquela viúva, mas lembre-se, Deus mandou que ele saísse de evidência, Deus mandou que ele se escondesse, e por cerca de 3 anos e meio, Elias se esconde. Só que no capítulo 18, no verso 1, a palavra do Senhor diz que, algum tempo depois, no 3º ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Aí o verso 2 do capítulo 18, coloca para mim, por favor. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimento era muito grande em Samaria. Na versão que eu estou lendo aqui diz: Então Elias se levantou e foi. Meu irmão, o que nós temos feito diante da ordenança do Senhor? Muitas das vezes Deus está mandando fica, a gente vai. Deus está mandando vai, a gente fica. Nós só queremos ouvir aquilo que nos agrada ou muitas das vezes aquilo que queremos fazer. Mas muitas das vezes, meu irmão, a resposta de Deus para a minha vida, para a sua vida, pode ser um não. E será que nós estamos preparados para ouvir o não de Deus? Eu costumo dizer que o não de Deus hoje é para um sim melhor e maior mais adiante. Nós precisamos entender isso. O não, ele impõe limites, ele mostra um caminho. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, vocês sabem que a maior das palavras que sai para um filho é o quê? Não pode. Desde pequenininho, está andando, está lá perto da tomada, ei, não pode, não vai, não faz isso. E quando faz, o que acontece? Se machuca. No reino de Deus é da mesma forma. Muitas das vezes nós não estamos entendendo que o não momentâneo de Deus às vezes é um escape. Ei, por 3 anos e meio, Elias, ele se escondeu. Não estava faltando unção sobre a vida de Elias, não estava faltando autoridade, mas Deus deu uma ordem: esconda-te. E nós temos que entender os níveis ao qual o Senhor quer nos conduzir. Só que no capítulo 18, Deus agora fala: Elias, acabou, não vai se esconder mais, te apresenta agora. Elias encontra com Obadias,
fala que vai se apresentar diante do rei Acabe. Aí vem uma das cenas mais inusitadas da Bíblia, que é o famoso confronto do Monte Horebe. Cara, eu não sei vocês, mas quando eu leio a Bíblia, esses textos principalmente, tem vezes que eu fecho os olhos e começo a imaginar a cena. E esse é uma das passagens bíblicas, irmão, que daria um filme top demais. Porque você imagina um profeta desafiando 850 homens em cima de um monte. Mas por que ele fez isso? Porque ele ouviu a voz de Deus. Porque ele foi no momento que Deus falou: Elias, te apresenta. Elias, vai. Elias, é o momento de sair do esconderijo. Eu preciso ter o entendimento que existe o momento certo de Deus me tirar da aljava dele. Somos flechas nas mãos do Senhor, mas só que muitas das vezes Ele nos guarda para o momento certo nós sermos enviados. E Elias agora ele se apresenta a Acabe, e ele faz o famoso desafio do Monte Horebe. Não quero me prender nisso, que todos aqui conhecem. Desafia os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Acera. O Deus que respondesse com fogo, ele conserta o altar de Deus que estava quebrado, coloca ali as pedras, coloca o sacrifício, faz a vala, enche de água, clama ao Senhor, o fogo do céu desce, consome o holocausto. Tudo porque ele ouviu a voz de Deus. Agora nós entramos no texto a qual nós começamos a ler. Até aqui nós construímos e entendemos que Elias, ele era o cara da sua época. Ele era o profeta a qual as pessoas olhavam, respeitavam, a qual o rei temia ao ponto de falar: és tu, perturbador de Israel. Ele era um camarada, meu irmão, que ele tinha poder, presença e autoridade. Só que Jezabel agora manda um mensageiro. Como nós lemos no verso 2, Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse assim: faça os deuses outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, eu não puser a tua vida como a dos profetas. Agora eu te falo, um homem a qual Deus mandou profetizar, um homem a qual Deus mandou para o ribeiro, corvo sustentou, bebeu água do ribeiro, Deus multiplica o azeite e a farinha da viúva, e ele viveu cerca de 3 anos sendo alimentado por uma viúva. Deus manda ele se apresentar, ele mata ao fio da espada 850 homens. Capítulo 18, você vira a página, capítulo 19. Jezabel manda uma carta de afronta. Jezabel manda um mensageiro. Elias ouve, mas agora não é a voz de Deus. Ele ouve uma mensagem, a qual traz sobre a vida dele uma frustração, e ele começa a ter o quê? Medo. E o que o medo faz? Ele nos paralisa. Elias, ele foge. E o texto diz que ele se levanta para escapar com vida. Ele deixa o seu moço em Berseba e vai ao deserto e deita debaixo de um espinheiro. E debaixo daquele espinheiro, o homem que profetizou e desceu fogo do céu, o homem que orou, o homem que falou que não vai chover, o homem que falou que desça fogo do céu e consuma, agora ele está deitado debaixo de um espinheiro, falando: não sou melhor do que os meus pais, Deus, me mata. Você consegue ligar uma pessoa a outra? Não parece que é o mesmo do capítulo 18. Mas por que Elias chegou nesse estágio de depressão? Porque ele ouviu algo que trouxe angústia na sua alma. Aí novamente eu te faço uma pergunta: ao que nós temos ouvido? Você sabia que o nosso corpo, a nossa mente, ela é muito estimulada pelo que nós ouvimos? Faz uma experiência, começa
chega em casa, pega um dia lá e começa a ouvir só músicas melancólicas. Meu irmão, daqui a pouco você está, ai meu Deus, minha vida. Mas começa a ouvir louvores animados, louvores que te impulsionam. Daqui a pouco você está até dançando dentro de casa. Nós somos muitos auditivos. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai dos nossos lábios. Porque a palavra ela tem um poder tremendo. Olha o que uma mensagem enviada fez na vida de um profeta como Elias. Ao ponto dele fugir, deitar debaixo de um espinheiro e pedir a Deus a morte. Então, meu irmão, ouça e escute a voz de Deus. Mas como que eu faço isso? Como que eu consigo distinguir qual é a voz de Deus e qual não é? Através do relacionamento. Juninho, se você estiver no meio de uma multidão e você gritar a sua filha, ela conhece a sua voz. Por quê? Porque você é pai. Ela pode estar de olhos fechados, mas se a Antonella gritar o pai e eles gritar ela de longe, ela vai virar, meu pai está ali. Por quê? Conhece a voz do pai através do quê? Do relacionamento. Quanto mais relacionamento nós tivermos com Deus, mais nós reconheceremos a voz de Deus e vamos evitar um pouco de problema, né, irmãos? Porque quando nós não entendemos e não ouvimos a voz de Deus, infelizmente, desculpa o pesar da palavra, nós quebramos a cara. Porque nós entramos em furadas e muitas das vezes ainda, Senhor, por quê? Às vezes Deus está lá falando, não vai, não faz, não é por aí, mas a gente insiste. Aí quando a gente vai ver, dá errado. E a gente ainda vai falar, Senhor, por quê? Vamos dar seguimento? Elias está debaixo de um espinheiro. Senhor, não quero mais viver, me mata. Só que ele deita e dorme. A palavra do Senhor diz que Deus agora envia um anjo. O anjo vai lá, toca em Elias. Irmão, Elias era um camarada que ele tinha tanto relacionamento com Deus, Juninho, que o anjo toca no Elias, fala com ele, Elias, tá aí o alimento, pão, água, come. Elias, ele abre o olho, olha para o anjo e volta a dormir. Vamos ser sinceros, se você hoje, você está lá deitado na sua cama, de repente você acorda, Thalita, está um baita de um anjão lá do teu lado, falando, Thalita, levanta e come, eu tenho certeza que tu vai rodopiar, vai dar mortal para trás, vai ficar falando em mistério uma semana. Mas Elias, ele já estava tão acostumado, o relacionamento era de outro nível, que ele olhou para o anjo e voltou a dormir, irmão. Aí Deus, ele é tão misericordioso, e o anjo também, ele era obediente, porque eu acho que se fosse um anjo de guerra, já ia dar logo uma espadada nele, né? Miserável, trouxe comida, mas o que o anjo faz? Vai lá de novo, toca no Elias e fala para ele, Elias, levanta e come, porque muito grande é a sua caminhada. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Para de ouvir vozes contrárias dizendo que não vai dar certo. Para de ouvir pessoas dizendo que não adianta mais orar, que tudo o que você fez foi em vão, que a situação não vai mudar. Ei, Deus está falando para você nessa noite, ei, levanta, come, porque a tua caminhada não termina aqui. Ainda tem jornada mais adiante. Irmão, se aconteceu com Elias, não vai acontecer comigo e com você, meu irmão. Nós estamos rodeados 24 horas por dia. Mas nós temos que colocar os nossos ouvidos atentos à voz do Pai. O que não vem do Pai, meu irmão, descarta, joga fora. Eu estou trazendo aqui o exemplo de Elias, mas existe N exemplos na Bíblia. Lembra quando Saulo, ele tem um encontro com Jesus, ele fica cego. A palavra do Senhor diz que
Deus vira para Ananias e fala para Ananias, para ser mais exato, Atos capítulo 9, verso 13 em diante, se não me falha a memória. Deus fala para Ananias: Ananias, tem um homem chamado Saulo, lá na rua chamada direita, vai lá. Sabe o que Ananias vira para Deus e fala? Ah, Senhor, eu tenho ouvido falar. Ah, não, vamos ler. Atos capítulo 9, verso 13. É Atos capítulo 9, verso 13. Eu estou procurando aqui, tem aqui, gente. Misericórdia. Atos 9, 13. E respondeu Ananias ao Senhor: há muitos ouvi acerca. Há muitos o quê? Há muitos o quê? Há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Meu irmão, Ananias virou para Deus: Senhor, eu tenho ouvido muito falar desse cara. Eu não vou lá não, é furada. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não importa o que falam, mas importa o que Deus acha de você. Ei, se você sabe quem você é em Cristo, acabou. Aí o texto diz que Deus vira para Ananias e fala: ei, Ananias, eu não quero saber. Ei, levanta e vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. Então, meu irmão, para com esse negócio de ficar aí preocupado, cabisbaixo. Ah, porque estão falando isso, estão falando aquilo. Ei, meu irmão, levanta a tua cabeça. Deus está dizendo para você nessa noite: levanta e come, porque tua caminhada não acabou. Aleluia. Elias agora ele se levanta, Talita, com a força daquele alimento, ele caminha até o monte. E o texto diz que ele se levantou. E Deus está dizendo para você nessa noite: se levanta. O inimigo tem dizendo para você, falando para você que você vai parar, que não tem mais jeito. Mas Deus diz para você: levanta. Ele chega. Aleluia. Ele chega numa caverna. 1 Reis capítulo 19. Aleluia. Ele se levanta e vai. Caminha com a força daquele alimento. Por 40 dias e 40 noites. E chega no Monte Horebe. No verso 9 do capítulo 19. Ele entra numa caverna. Passa a noite. E o texto diz, se você puder colocar para mim, 1 Reis capítulo 19, verso 9. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra veio a ele, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Você se lembra que Elias ele estava depressivo, pedindo a morte, não queria mais, desistiu. Deus envia o anjo, Deus envia a provisão, e com a força daquele alimento ele caminha por 40 dias e chega no Horebe, e lá ele entra dentro de uma caverna. E lá dentro da caverna ele ouve uma voz dizendo assim: o que fazes aqui, Elias? Lendo esse texto, eu fiquei imaginando a cena de Elias dentro da caverna. Juninho, me ajuda aqui, irmão, sobe aqui comigo, por favor. Não vou pular não, que eu estou meio travado hoje. Elias está onde agora? Dentro da... Quem está comigo? Dentro da caverna. Deus fala para Elias: o que fazes o quê? Quando eu falo o que fazes aqui, é porque eu estou junto. Lê o texto. O que fazes aqui, Elias? Elias está dentro de uma caverna, Márcia, escondido, com medo. Aí lá dentro de uma caverna ele ouve uma voz. Era de noite, o texto diz que era de noite. Mas ele sabia que era o pai, porque ele tinha relacionamento. Aí o texto diz: o que fazes aqui, Elias? Quando eu falo aqui,
Eu falo, o que você está fazendo aqui, Juninho? É porque eu estou do lado. Quando Elias entra dentro daquela caverna, e ele ouve a voz de Deus, ele entende que a todo momento Deus estava do lado dele, até mesmo dentro da caverna. Então, obrigado, irmão. Então, para com esse negócio de achar que você está sozinho, que você está, meu Deus, Deus esqueceu de mim. Não. Só que existem momentos da nossa vida, existem níveis na nossa vida que nós vamos passar, que Deus vai permitir o processo. Mas dentro da caverna, Deus fala para Elias: o que tu fazes aqui, Elias? Aí aqui eu abro um parênteses e falo de 3 níveis de quem sabe ouvir a voz de Deus. Elias era um cara tão diferenciado, que o cara ele passou por níveis que eu confesso para você que se eu passasse no nível 1, eu já ia glorificar por resto da minha vida. O nível 1 na vida de Elias, ele profetiza sobre que não vai chover, Deus manda ele se esconder. Lá no Querite, Deus manda o corvo e o rio para alimentar Elias. O que Deus faz? Deus movimenta os animais e a natureza para sustentar o profeta. Só que aí ainda não era o suficiente. Vamos subir um pouquinho de nível. Ele vai lá para a casa da viúva. Agora lá na casa da viúva, Deus usa o quê? O homem. Deus usa o homem para recursos humanos, para que Elias viesse ser sustentado. Nível 1, Deus usa a natureza, os animais. Nível 2, Deus usa recursos humanos através de uma viúva. Agora chega, Elias vai para o deserto, está deitado debaixo de um espinheiro. Deus manda o quê? Um anjo. Você está vendo como que o nível está subindo? Deus manda agora um anjo, Talita, para trazer o alimento sobre a vida de Elias. Mas só que Elias era um cara diferenciado, porque ele sabia ouvir a voz de Deus. Deus mandou os animais, Deus mandou a natureza, Deus mandou recursos humanos. Deus mandou o anjo, só que ainda tinha mais um nível para subir. Agora Elias está dentro de uma caverna, pensando que acabou, meu ministério acabou, Jezabel mandou, a minha cabeça está a prêmio, não tem mais jeito. Meu irmão, Deus usa animal, Deus usa homem, Deus usa natureza, Deus usa recursos humanos, Deus manda até anjo, mas chega por fim, Elias está dentro de uma caverna, o próprio Deus agora está do lado de Elias e fala: ei Elias, o que tu fazes aqui? Está vendo os níveis de quem entende e ouve a voz do Pai? Aí aquele agora que pensou que acabou, olha o que Deus fala com Elias. Aleluia. Melhor dizendo, Deus fala: o que faz aqui, Elias? Aí Elias começa, porque lembra-se que ele estava num estado de quê? Depressão. O que Elias começa a fazer? Começa a colocar argumentos. Senhor, só eu fiquei por profeta. Que tadinho de mim, que tadinho de mim. E foi falando. Aí Deus vira para ele e fala: mas quem falou para você que só você ficou por profeta? Ainda tem 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Aí Deus agora manda ele ir para fora da caverna. Aleluia. Vamos ler o texto? Deus fala para ele assim, deixa eu achar aqui, verso 11: e ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor também como um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Deus fala para Elias: Elias, o que tu fazes aqui, cara? Vai para fora da caverna. Ele chega lá fora da caverna, meu irmão. Ele vê, mas pensa aquele vento arrancando tudo. Aquele tornado F5, Franco. Levando casa, arrancando tudo, árvore com raiz. É Deus? Não, Deus não estava nesse vento. Depois,
Veio fogo, Deus não estava no fogo. Terremoto, Deus não estava no terremoto. Aí eu lendo esse texto, Deus trouxe ao meu coração o seguinte: Elias, ele conhecia o Deus do vento, Elias conhecia o Deus do tremir a terra, Elias conhecia o Deus do fogo. Agora Deus se revela a Elias, Juninho, de uma forma que ele nunca tinha visto, de uma forma, de uma voz mansa e delicada. Deus quer se revelar a mim e a você de alguma forma diferente. Muitas das vezes eu estou esperando o fogo, e Deus está falando na brisa, Thalita. Muitas das vezes eu estou esperando, eis meu servo que eu falo contigo, e Deus está usando alguém lá no teu trabalho o dia inteiro para falar com você, e você está esperando um profeta apontar o dedo para você e falar, eis meu servo. A maior profecia, meu irmão, está aqui, ó. Tem profecia fresquinha todo dia, só abrir e ler. Elias sai, ele vê todo esse cenário, vendaval, terremoto, fogo. Deus não estava em nada disso. Só que aí, aleluia, ele ouve uma voz mansa, depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa, saiu para fora, pôs-se à entrada da caverna, e veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? O mesmo Deus que estava lá dentro da caverna agora está lá fora com Elias de novo e fala: o que tu está fazendo aqui? Ele começa a argumentar com Deus. Ei, meu irmão, Deus não quer saber dos meus argumentos, nem dos seus. Aí no verso 15, o Senhor vira para Elias e fala: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirás a rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, Abel Meloá, ungirás profeta em seu lugar. Você já viu alguém em depressão, que está desistindo da vida, ungir alguém? Você já parou para pensar nisso? Elias pensou que acabou. Ministério, Jezabel colocou a cabeça dele a prêmio. Acabou, não tem mais jeito. Mas o que ele faz? Deus vira para ele e fala: tu vai voltar da onde você veio. E lá você vai ungir pessoas. Elias ungiu reis e ungiu um profeta para ser seu sucessor, antes que Deus o tomasse para si. Tudo isso aconteceu na vida de um homem que sabia ouvir e distinguir a voz de Deus. Você pode se colocar de pé comigo? Aleluia. A quem nós temos ouvido? São dias tão turbulentos, dias tão difíceis, dias maus. E a Bíblia, ela nos adverte e ela fala que não seria fácil mesmo. Às vezes nós ficamos tão sobrecarregados que parece que o céu está de bronze. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, levanta, come, porque a tua caminhada não acabou. Talvez como Elias, você chegou ao ponto de falar: Senhor, não quero mais, não dá. Mas Deus está te dizendo nessa noite: ei, o diabo está falando é o fim da caminhada, mas eu estou dizendo que é o início.
que nós venhamos entender que a voz de Deus, nós só conseguimos escutá-la mediante o relacionamento. E eu quero orar com você nesse momento. Talvez as circunstâncias, as dificuldades tem sido tanto que você nem tem conseguido distinguir a voz do Pai em meio a tantos problemas e dificuldades. Mas Deus, nessa noite, Ele nos trouxe aqui para aguçar a nossa audição espiritual. Semana passada você aprendeu sobre a quem você tem seguido. E hoje Deus está falando com você quem você tem ouvido. Palavras contrárias, Deus nessa noite está revertendo em bênção. Palavras de maldição, Deus está revertendo nessa noite. E você aí mesmo no seu lugar, comece a colocar diante de Deus. Comece a falar com Deus, lembre-se. Olha o que Deus fala com Elias: ei, volta pelo caminho de onde você veio. Começa a puxar na tua memória aí em qual momento foi que a frieza começou a tomar conta do teu coração.